Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Aqui é o professor Weber Vieira, português, e hoje a gente vai revisar de última hora e véspera. A sua prova vai ser amanhã, é isso? Então, relaxa aí, vamos trabalhar aqui com as últimas informações e detalhes da prova de português da banca Indec. Vamos lá? Banca Indec, você sabe que ela é muito gramatiqueira, então você tem que ter um foco muito grande na parte gramatical de concordância, de regência, de crase, de colocação pronominal, ela sempre está trabalhando com isso aí, e também ela sempre põe uma questãozinha relacionada à ortografia oficial, que eu acho a mais chatinha de todas, porque às vezes ela põe umas questões, umas palavras que as pessoas desconhecem. Vamos ver aqui, primeira questão. As pessoas desconhecem, que eu digo no sentido de usar no dia a dia, tá? As pessoas não usam no dia a dia, a banca põe, às vezes por maldade mesmo. Sobre a concordância do nome em destaque nos itens, observemos aqui, por favor. Ela diz assim: há bastantes cidadãos insatisfeitos com a política atual. Bastantes coisas estão erradas neste país. Então, olha, eu tenho uma dica para você, é uma questão sobre o uso do bastantes, se está certo ou se está errado. É uma dica muito simples, basta você substituir o termo bastantes. Se couber vários ou várias, o que é que vai acontecer? O termo bastantes, ele será flexionado, ou seja, ficará com S, tá? Então, aqui, há bastantes cidadãos, há vários cidadãos. Só lembrando que é cidadãos, viu, gente? Não é cidadãos, não, por favor. Bastantes coisas estão erradas. Isso equivale a quê? A várias coisas. Então, toda vez que você tiver o termo bastante e você quiser saber se você consegue colocar no plural, basta substituir por vários ou várias. Então, se coube aí nas duas situações essa dica que eu coloquei para você agora, é porque as duas situações estão corretas. Há bastantes cidadãos, há vários cidadãos. Bastantes coisas, várias coisas. Logo, as duas estão corretas. Se as duas estão corretas, nosso gabarito vai ser a letra C. Maravilha? Segunda questão, se eu não tivesse estudado, tá, gente? A banca errou aí, porque o correto aí para o verbo estar seria se eu não estivesse estudando ou se eu não tivesse estudado. Mas aí o que está em jogo é o uso do se. Esse erro dela não vai interferir muito aqui na estrutura, mas é somente para dar um toque a você. Então, esse se eu não tivesse estudado muito, não teria conseguido o resultado. Esse se equivale a caso. Caso eu não tivesse estudado muito, tá? Isso aí equivale a quê? A uma condição. Quando você consegue fazer essa substituição do se por caso, é porque ele é uma conjunção, esse se é uma conjunção condicional. Então, aqui está a letra D, conjunção subordinativa condicional, quando se equivale a caso. Tá bom? Ô, Heber, dá uma ideia aí para a gente de subordinativa final. Subordinativa final é a, fim, de. Tudo separado, tá bom? Tudo separadinho. Nada de afim junto, afim separado. Afim junto é somente quando é um adjetivo. Coisas afins, material afim, coisas semelhantes, materiais semelhantes. Subordinativa causal, letra B, seria o porquê. O porquê junto, ok? Ou então o já que sempre com valor de causa. Conjunção subordinativa integrante é quando você tem a conjunção que e iniciando uma oração. Se eu disser assim, eu espero que você faça uma excelente prova. Tem aquela dica, a partir do que até o final da frase, se você conseguir substituir pela palavra isso, esse que será uma conjunção subordinativa integrante. Eu espero isso. O que é o isso?
que você faça uma excelente prova. É isso. 3. Várias avenidas foram alagadas porque o temporal foi intenso, ou seja, a banca continuou sangrando o dedo aí no conteúdo das conjunções que iniciam orações subordinativas. Então, orações subordinadas. Então, aqui nós temos porque, acabei de falar para você, né? Várias avenidas foram alagadas e ele está colocando o motivo porque o temporal foi intenso. Para você ter certeza de que a estrutura realmente ela é de causa, como você viu comigo na letra B, que eu coloquei o porquê, olha aqui, tá vendo a explicação? Basta você substituir a partir do porquê até o intenso, por exemplo, até o final da frase, pelo termo por causa disso. Várias avenidas foram alagadas por causa disso. Se couber, aí você realmente tem aí a certeza de que nós temos oração subordinada adverbial causal. Resposta letra B. Na letra A, ele diz que oração subordinada adverbial condicional, como você viu comigo ainda há pouco, vai ser o se ou então caso, que são as condicionais. Concessiva, letra C, aí você teria o início de embora, ou embora, ainda que, mesmo que, apesar de. E comparativa é o famoso como, quando ele equivale a igual a, no caso, os seus olhos estão brilhando como as estrelas. Os seus olhos estão brilhando igual às estrelas, tá bom? Então, isso aí seria uma comparação. Só que a comparação não é só de igualdade, né? Aqui eu coloquei igual a, mas a comparação pode ser também de superioridade ou de inferioridade. Você pode colocar um do que, eu sou mais alto do que você, tá? Então, eu sou mais magro do que você. Então, essa estrutura é uma estrutura de comparação também, tá bom? Então, aí está para você a dica, porque você sabe que comigo eu não dou somente a questão, o gabarito que a banca põe. Eu ponho aqui para você também um comentário das outras alternativas, porque você pode encontrar na prova desse jeito, tá bom? Então, a gente faz uma revisão geral. 4. Leia atentamente as seguintes palavras. Malsinar. Malsinar é delatar, gente. Tá? É você delatar, é você entregar determinada coisa. Tá? Então, aqui vem de delação. Lembra de delação premiada? Então, vem de delatar. O delatar significa delatar e está correto. Aquilo que eu disse a você no início da aula. A banca, ela, neste tipo de questão, ela às vezes coloca umas alternativas, coloca umas palavras que não são usadas no dia a dia. Por exemplo, você ouve falar em delatar, mas você não ouve falar em malsinar. E está correto o uso. Malsinar é com S mesmo. Na segunda, então, é uma roleta russa, né? Só se a pessoa realmente foi aquela pessoa que tiver um vasto vocabulário. Eu sei que as pessoas não são obrigadas a ter um vasto vocabulário, principalmente na questão do uso, o uso da escrita, porque existem umas palavras que são mais destacadas. Por exemplo, no item 2, a gente tem aqui a palavra malfazejo. Malfazejo não é com S, é com Z, não é com S. Malfazejo significa o quê? Malfazejo significa maléfico. Algo que é maléfico, algo que não faz bem. Então, aquilo dali é o malfazejo, tá bom? Então, aqui você percebe que ela está escrita de forma errada. Sendo assim, só o item 1 está correto. Nossa resposta será a letra A. Essa vai ser a questão roleta russa, questão mais chatinha. Eu espero que não caia na sua prova uma questão com essas palavras que não são utilizadas no dia a dia. Eu espero mesmo que a banca Indec não faça isso com você. 5. Observando o acento gráfico presente nas palavras dos itens, bainha. Olha, na questão de acento gráfico, você que estuda comigo sabe que eu gosto de trabalhar muito separando as sílabas na questão da acentuação. Então, olha, eu tenho aqui ba, in, a. Quando eu separo a sílaba de bainha, você percebe que surge aí o que é que acontece quando você tem um i sozinho e ele é forte e ele é tônico.
surge um hiato. A ideia é a seguinte, não se esquecer, acentuam-se os hiatos I e U quando eles são tônicos, ou seja, quando a sílaba é a mais forte, quando ele está sozinho, que é o que está acontecendo aqui, ou seguido da letra S, ou, eu não disse I, ou seguido da letra S, não acompanhado de NH. Ele aqui está acompanhado de NH. Então, acompanhado de NH não tem acentuação. Não esquecer desse detalhe. Acompanhado de NH, o que é que vai acontecer? Sem acento. Ok, meninos? Ok, meninas? Maravilha. Sem acento. Então, sendo assim, aqui está acentuado, olha. Está errado. Item 2, cafeína. Olha, eu disse o que a você agora? Acentuamos os hiatos I e U quando eles estão sozinhos, tônicos, sendo eles tônicos, e sozinhos ou seguidos da letra S, não acompanhados de NH. Esse aqui não está acompanhado de NH, logo será acentuado. Então, o item 2 está certo. O item 2 está correto aqui. Nossa resposta aqui, letra D de dado. Bom, letra D, certinho aqui para você. Letra D. Maravilha? Pronto. Vamos agora, dando sequência aqui à situação, vamos agora à sexta, o sexto item. Sobre o emprego do pronome em destaque nos itens. Já tiraste tuas conclusões? Olha, quando eu digo, nesse caso, você tem que saber qual a pessoa gramatical que está sendo utilizada na estrutura verbal, porque tem de manter uma conformidade, tem que estar tudo certinho. Tá? Então, aqui tem tiraste, tiraste. Logo, se tem tiraste, eu estou falando contigo, a pessoa gramatical é a pessoa tu, o sujeito oculto aqui, tu. Tu já tiraste tuas conclusões, então está correto, porque eu estou falando contigo, segunda pessoa do singular. Muita gente acha que tu e você são a mesma pessoa gramatical. Não são, tá bom? A pessoa você é de origem, de certidão de nascimento, um pronome de tratamento. Todos os pronomes de tratamento, eles ficam na terceira pessoa do singular. Então, quando você olha o termo você, é como se você estivesse ali observando ele ou ela, tá bom? Porque ele ou ela são na posição de terceira pessoa do singular. Olha só, você lembra, né? Eu, primeira pessoa, tu, segunda, terceira, ele ou ela, e você também. Então, o termo você aí. Isso, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, nós, segunda, vós, e terceira, eles, elas ou vocês. Então, aqui, olha, você já tirou tuas conclusões? Não. Se eu estou falando com você, o correto aqui seria, você já tirou suas conclusões? Então, errado o item 2, sendo assim, só está correto o item 1, resposta letra A. Ah, maravilha. Próxima. Observando a colocação do pronome pessoal oblíquo átono nas orações. Vários amigos me vieram cumprimentar. Olha aqui, você, nesse caso, pode ter, você está vendo que tem um verbo, aí o verbo que está no pretérito perfeito. O sujeito aqui é o termo amigos, o núcleo do sujeito é o termo amigos. Entre amigos e me não tem nenhuma palavra atrativa. O que seria uma palavra atrativa? Seria uma palavra de negação, como não, por exemplo. Seria um pronome relativo, que, por exemplo, seria uma conjunção subordinativa adverbial, como um quando, por exemplo, aí não tem. Então, se não tem nada disso, nós não temos problema, podemos utilizar o pronome aqui antes ou depois, se eu posso dizer. Vieram me cumprimentar também, ou me vieram cumprimentar. E também, textualmente, vieram cumprimentar-me. Tá bom? Então, aqui está correto esse item 1.
Nunca tive o intento de magoar-te. Olha que informação interessante. Verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo, ele é bonzinho, ele diz ao pronome átono. Quando a banca disser colocação do pronome pessoal, ela está se referindo a esses pronomes aqui, olha. Me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, olha aí, lhe, lhes, e, nos, e vos. São esses pronomes. Tá? Então, aqui você está vendo o me, e aqui você está vendo o ti, tá vendo? Eles são átonos. Átonos são pronomes fracos. Por eles serem fracos, o verbo, quando está no infinitivo, que é exatamente o nome do verbo, né? Verbo no infinitivo é a forma nominal do verbo, a forma nominal que vai definir ali qual é a conjugação a que ele pertence, se é da primeira conjugação terminando em AR, se é da segunda terminando em ER, OR, ou se é da terceira terminando em IR. Então, magoar, ele terminou em AR, é somente uma informação adicional. Isso é a primeira conjugação, mas é um verbo no infinitivo. Quando o verbo está no infinitivo, o pronome poderá ficar antes do verbo ou depois. Ou seja, eu posso dizer, nunca tive o intento de te magoar, correto estará, e nunca tive o intento de magoar-te também. Então, aqui o item 2 estará correto, sendo assim, nós temos o gabarito letra C. Oitavo, durante a reunião, falei-lhes certas verdades. Olha, falando sobre o lhes, eu tenho importância de dizer uma coisa importante a dizer a você aqui. O lhe equivale a ele ou a eles, tá bom? Toda vez que você encontrar o lhe, você se lembra de a eles para eles, tá? A elas para elas, a vocês para vocês. Ou seja, ele vai sempre funcionar como se tivesse uma preposição embutida. Olha aqui, esse a seria uma preposição. Sendo assim, ele como complemento de verbo, ele vai ser sempre objeto indireto. Então, olha, sempre vai ser objeto indireto como complemento de verbo, tá? Então, fique claro isso. Vamos ver se acontece isso aqui. Olha, durante a reunião, falei-lhes certas verdades. Eu falei, vamos ver o que é que o verbo pede. É uma questão de regência. A transitividade é regência. Regência é pedido. É um pedido feito pelo nome ou pelo verbo. Se eu falei, vamos ver o pedido. Eu falei o quê? Olha, eu falei o quê? Eu falei certas verdades. Então, o termo certas verdades, ele vai ser o objeto direto. Por que objeto direto? Porque não teve preposição. Olha a pergunta qual foi. Falei o quê? Foi logo direto. E aí, o quê? Entendeu? Eu vou encontrar. Você vai encontrar quem? Isso é transitivo direto. Então, em relação a certas verdades, eu já direto. Mas olha o que eu disse a você ainda há pouco. O lhes, quando complemento de verbo, vai ser sempre objeto indireto. Olha aqui. Eu falei o quê? Certas verdades. E eu falei a quem ou para quem? A vocês ou para vocês. Então, nós temos dois complementos aqui. O verbo, neste caso, o verbo foi transitivo direto, porque teve aqui o objeto direto, foi o termo certas verdades, e teve o lhes como objeto indireto. Então, é o que a gente chama de VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Resposta letra B de bola. É isso aí. Nona questão. O termo destacado na oração: transmita meus pesares a toda a família. Sintaticamente, exerce a função de. A explicação que eu fiz na questão anterior serve para essa aqui. Transmita. Quem transmite, transmite algo. Transmite o quê? Meus pesares. Mas a banca não grifou esse o quê, não. Ela grifou, olha, grifou não, destacou a toda a família.
A toda a família está respondendo a que pergunta? A quem. E esse a quem está vindo do verbo transmitir. Se é uma pergunta que está vindo do verbo, esse a quem vai ser essa resposta a toda a família, com preposição, vai ser o que, gente? Objeto indireto. É como se eu dissesse aqui, transmita-lhe meus pesares. Transmita meus pesares a ela, a toda a família, tá bom? Então, esse a toda a família vai ser objeto indireto, porque o verbo aqui, para o termo a toda a família, ele está pedindo complemento com preposição. Ô, Heber, e no geral, esse verbo é o quê? Ele é transitivo direto e indireto. Transmita o quê a quem? Mas a banca só deixou em negrito o termo a toda a família, logo é objeto indireto. Resposta, letra D de dado. E a última questão aqui para você, já agradecendo a sua participação, já agradecendo aqui e desejando a você uma excelente prova sobre a regência do nome em destaque nos itens. Regência do nome, como você viu comigo ainda há pouco, eu disse que é o pedido que o nome faz. Quem tem admiração, não tem admiração a. Tem que olhar exatamente essa preposiçãozinha. Tem admiração por. Aprovação de leis mais severas é essencial. Essencial adjetivo, então é nome. Admiração por substantivo, nome também. A regência nominal, ela se dá por, exatamente, por adjetivo, substantivo abstrato, que foi o que aconteceu com admiração, e também por meio de advérbio. Sendo assim, o item 1 está errado, porque a preposição é que está errada, você tem que ficar atento a isso, porque quem tem admiração por alguém. E tudo que é essencial a quê? A proteção dos cidadãos. Eita, banca para errar na digitação, minha gente. Então, é essencial a quê? Então, você percebe que está correto o item 2. Logo, nós temos aqui o nosso gabarito, ele vai ficar na letra D de dado. Maravilha. Então, aí está a regência nominal corretíssima no item 2 e errada no item 1. Então, para concluir o raciocínio, a regência nominal você tem que focar na preposição, se ela é uma preposição correta no nosso uso. E a banca não coloca de forma difícil. Agora, ela grifa o nome, a pessoa fica, não, o nome, a admiração está certo. Não é o nome, é o que vem depois dele. É o pedido feito depois dele. Por exemplo, se aí tivesse sem crase, estaria errado. Porque a crase aqui vai ser o quê? É o resultado do pedido de preposição feita pelo nome essencial, porque toda a regência nominal é por meio de preposição, tá? Que a regência nominal ela vai gerar exatamente o complemento nominal. Ou seja, por políticos honestos, do item 1, e a proteção dos cidadãos de bem, isso aí tudo vai ser complemento nominal. Porque um é complemento de admiração, por políticos honestos, isso aí vai ser o complemento de admiração, e a proteção dos cidadãos de bem, isso aqui vai ser o complemento de essencial. Porque isso é resultado da regência nominal. Agora, tem de focar na preposição. Eu desejo a você uma excelente prova aí. Vamos depois aqui conferir, debater como foi na sua prova, sabendo que a banca INDEC não trabalha texto. E se trabalhar texto na sua prova, ela vai colocar uma questãozinha apenas, porque ela percebeu que o pessoal tem problema mesmo na gramática. Ok, gente? Então, um abraço para vocês. Tudo de maravilhoso, tudo de fantástico. Que você faça uma excelente prova. Tá bom? Então, um grande abraço para você. Tudo de bom, que Deus ilumine muito sua mente.